Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo, direto do circuito de Nhongan, 400 quilômetros ao sul de Seul, capital da Coreia do Sul, onde daqui a pouco nós vamos acompanhar em todas as suas emoções a definição do grid de largada. Você vai vendo por onde a Fórmula 1 passa, por onde a Fórmula 1 já passou. 25 graus a temperatura ambiente, 33 a temperatura da pista. Você está vendo aí o desenho do traçado. Já nós vamos falar dele, porque a prioridade agora é para Mariana Becker, que está com o Felipe Massa, que está se dirigindo para o carro para ir fazer a classificação. Boa sorte, Felipe. Galvão, o Felipe passou tão rápido, mas tão rápido que não deu tempo de falar com ele. Eu tentei segurar antes dele entrar para o boxe, ele falou, não dá mais, Mariana tem que entrar, porque a expectativa para a classificação é muito grande. Já visto que ontem ele foi 3 décimos de segundo mais rápido do que Fernando Alonso. Muito bem. Aí nós estamos então vendo as características em torno do circuito de Nhongan. Fica junto a uma cidade chamada Mokpo. Essa fica a 400 quilômetros ao sul de Seul, onde temos um estaleiro, e a cidade vive em torno desse estaleiro. Veja que temos coisas características da Coreia, e repito, a temperatura da pista com 33 graus, 25 graus a temperatura ambiente. Esta é a quarta edição do Grande Prêmio da Coreia do Sul e pode ser a última. Na pré-temporada, das 22 corridas previstas, 3 têm asterisco. O Grande Prêmio de New Jersey, que o pré-calendário, que é um sonho de Bernie Ecclestone, que teria uma corrida então tendo como pano de fundo, ou como cenário ao fundo, a ilha de Manhattan, ou seja, Nova York, que seria uma coisa absolutamente espetacular. O retorno do Grande Prêmio do México no circuito Hermanos Rodrigues. Muitas vezes já andamos por lá, e como temos mexicanos hoje, muito dinheiro mexicano nas equipes aqui na Fórmula 1, e este circuito da Coreia do Sul. É muito bom o circuito, o traçado é muito interessante, tem como curiosidade o fato de ter pouca área de escape, muito muro, como se fosse um traçado de rua, e nos faz lembrar com saudade, já quero falar com o Reginaldo Leme, lá, aquela corrida de 78, com o Emerson Fittipaldi chegando em segundo lugar, ou depois nos anos 80, em que a Fórmula 1 sempre esteve no circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que lamentavelmente foi destruído, uma coisa que faz parte do automobilismo do Brasil, onde tivemos uma dobradinha de Nelson Piquet e de Ayrton Senna, os dois lá em cima do alto do pódio, segurando uma bandeira brasileira. Mas parece muito essa coisa do mangue, da água, da vegetação baixa, e na época em que naquele circuito as montanhas ao fundo, e na época que naquele circuito, Reginaldo, não tinha basicamente nada a não ser retas e curvas do fantástico circuito, saudoso circuito de Jacarepaguá. Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo, boa madruga aí, você que está aí esperando mais essa classificação desse Mundial, que parece quase decidido, mas vamos ver o que dá. Vamos ver se o Vettel consegue a pole. Até hoje nenhum pole position ganhou aí. Galvão, com absoluta certeza, você está dizendo de uma época assim, de um autódromo que, Fernando Alonso aguardando o treino, de um autódromo que faz parte da história, que é o de Jacarepaguá, não existe mais, mas ele faz parte da história. A gente se lembra muito, não só das corridas, mas dos semanas e semanas em que a Fórmula 1 dava início à temporada fazendo testes, né? Naquela época ficavam 3 semanas, todos os carros, todos os pilotos fazendo testes durante o mês de janeiro inteiro. Só não cabe isso num circuito permanente como esse, que é teoricamente moderno, esse da Coreia, um circuito do Hermann Tilke, de ter muros, né? Tem uma área tão grande para fazer áreas de escape, construir tudo, que tem muros em alguns trechos, como se fosse um circuito de rua. Os muros que receberam 2 visitas, uma delas, assim, no momento, pela importância do piloto nem tão ilustre, que foi o piloto venezuelano que treina na sexta-feira, me falha até o nome dele agora, o Rodolfo Gonzalez, exatamente, que tive até com ele ontem, que foi fazer uma visita no muro, mas a visita mais ilustre no muro foi Kimi Räikkönen, e muito engraçado, porque o rádio, e aí o Burti pode explicar a reação do piloto nesse momento, ele deu uma pancada forte no muro.
bateu no muro, terminou de bater, apertou o botão do rádio e disse para a equipe: "Ih, bati no muro", como se ninguém tivesse visto. Foi imediatamente a reação do Kimi Raikkonen. Daqui a pouco nós vamos mostrar então a pista, mas o traçado é muito interessante, que é a quarta reta mais longa do circuito de Fórmula 1, logo depois da pista. Essa curva, que a saída do box ali, a curva do final da reta do box, mas olha só, os muros aí, fica uma coisa estranha porque poderíamos ter muito mais áreas de escape, mas é muito interessante, tem sequência de curvas, o carrossel direita e esquerda, como em Suzuka no Japão, tem curva de alta, tem curva de baixo, os pilotos gostam muito, talvez não gostem muito da proximidade do muro, mas o Burti, o que levaria um piloto a bater forte no muro e avisar pelo rádio quando todo mundo está vendo que ele bateu. Diga lá, Luciano Burti. Bom dia a todos, né? Boa madrugada. Olha, Galvão, foi até engraçado. Aliás, o Raikkonen, ele é sempre diferente, né? Ele tem um comportamento diferente. Ele é muito natural, fala algumas coisas que todo mundo gosta no final das contas. E ele falou outra coisa depois na declaração com a imprensa. Ele falou assim, ó, na verdade ali, acho que eu acabou o meu talento por um instante, né? Não tive talento para segurar o carro. Então, chamado barbeiragem. Fez uma barbeiragem, mas levou numa boa. Às vezes acontece mesmo. Então ele soube ali na hora já avisar a equipe, né, que ó, aconteceu, já era. Mas a equipe recuperou o carro a tempo, ele conseguiu treinar, inclusive, no segundo treino de ontem, sem perder quilometragem. Então isso é importante, né? Importante que conseguiram botar o carro em ordem. Hoje, pela manhã, apesar de ter feito um treino bom, tem os pneus que serão usados, né? O super macio, o médio, obviamente o intermediário e o de chuva pesada, que aliás tem previsão de chuva para amanhã, mas o Raikkonen treinou bem, mas como você falou agora há pouco, o domínio é de RBR e Mercedes. Muito bem, então vamos lá para dar o resultado do treino que terminou há exatamente 2 horas aqui. O Vettel fez o melhor tempo no final de semana com 1:37.881. O Mark Webber fez 1:38.018. É bom lembrar que o Mark Webber vai tomar 10 posições de punição pela carona que pegou, é proibido, porque é muito perigoso, pendurado ali no carro do Alonso. E aí pode dizer, mas por que o Alonso que deu a carona não tomou a punição? Porque foi uma espécie de terceiro cartão amarelo que gera uma suspensão no futebol, para quem é também ligado ao futebol. Seria a terceira advertência, ou seja, o terceiro cartão amarelo dentro do campeonato para o Mark Webber, e por isso ele toma a punição e perde 10 posições no grid de largada. Depois nós tivemos as duas Mercedes, o Rosberg com 38.318, vejam só que já tomando meio segundo, a Mercedes mais rápida já toma meio segundo, o Red Bull mais rápido. Depois o Hamilton com 38.332, e aí vem Ferrari, o Alonso, 38.486, é a ordem das coisas aqui. O melhor carro da Red Bull, meio segundo mais rápido que o melhor carro da Mercedes. O melhor carro da Ferrari, 1/10 mais lento do que o melhor carro da Mercedes. E depois temos Grosjean com 38.7, o Felipe Massa com 38.8. Ele ficou 33 centésimos atrás do Alonso. Ontem ficou exatamente a mesma coisa na frente do Alonso. Ele pegou o tráfego da Force India no último setor, então não foi o problema do carro. Olha o rádio do Jason Button. O Button que fez o 10º tempo no treino de preparação para essa classificação. O Button, a equipe McLaren dizendo para o Button apenas o programado para essa primeira parte, ele ter conhecimento de, né, se ele olhar o carro que vai à frente, saber que estão também em volta rápida assim como ele. Então uma informação da equipe para o Button fazer uma boa classificação agora. Gutierrez, Button, Pérez, Hülkenberg, de Resta, Ricciardo, Sutil, Raikkonen, Rosberg, Hamilton, Maldonado, Bottas e Verne. São aqueles que foram para a pista por enquanto. Vettel, Mark Webber, Alonso, Massa, Grosjean, Pick, Van der Garde, Bianchi, Chilton, aqueles que ainda permanecem nos boxes. A pista que tem 5.615 metros, mais de 5,5 km, é uma pista longa. E aí a gente vai identificando a pista para vocês. O treino que começou às 2 horas da madrugada pelo horário oficial de Brasília.
A corrida amanhã largada às 3 horas da madrugada, pelo horário oficial de Brasília. E a previsão de chuva. E vamos esperar que a chuva não paralise a corrida, fique aquela história, porque depois das 5 horas começa a escurecer. Aí a coisa pode se complicar. Aí, Burt, você se divertia aí explicando aquecimento de pneus. Essa câmera é fantástica, né, Galvão? Você vê justamente aí o aquecimento do pneu. Quanto mais amarelo ele fica, mais quente ele tá. Conforme o lado de fora vai resfriando, ele vai perdendo essa cor, né? Fica aí meio cor de rosa e vai perdendo. Por quê? Pode reparar que na freada e na curva é quando o pneu realmente aquece bastante, mas na reta ele perde a temperatura. Por isso que então os pilotos sempre, quando estão em linha reta, principalmente quando estão lentos, fazem aquele zigue-zague para tentar manter a temperatura no pneu. Aí o Raikkonen. O Raikkonen não está num grande final de semana, não. Você viu que ele já travou o dianteiro esquerdo e perdeu exatamente ali na curva do fim da curta reta dos boxes. Aliás, nós vamos ter, Reginaldo, a possibilidade na corrida de acionar e agora no treino de acionar o DRS, de abrir a asa para diminuir o arrasto, a pressão aerodinâmica, aumentar a velocidade do carro. Um trecho muito pequeno na reta, esse trecho aí agora, a partir dessa linha, esse trechinho aí agora. Exatamente esse trecho que o Rosberg está passando aí agora. Até a freada, que é forte, para uma curva dupla à esquerda, em baixa velocidade. Aí sim se entra pela reta oposta. Você está vendo o Ross Brown e a reta oposta, lá pode fazer diferença mesmo, assim como na corrida da China, aí pode fazer a diferença, Reginaldo. A asa aberta para se tentar a ultrapassagem. Vem que a asa está aberta aí, ó. O Alonso aí já fecha, no ponto em que ele já vai buscar a freada, a asa já fecha. E a partir desse ponto agora, aí entrando na reta oposta, ó. Vamos ver se eles vão acompanhar o Alonso, para que se tenha a ideia do tamanho da reta. Veja só, são 15 segundos de aceleração constante de pé no fundo. E aí, Reginaldo, deve fazer diferença essa asa aberta para a ultrapassagem na corrida. Faz sem dúvida, Galvão. Você já disse que é a quarta maior reta da Fórmula 1. E por isso eles usam duas zonas, porque na primeira não faria uma grande diferença. Mas ainda assim, é bom lembrar que essa corrida no ano passado foi de todo o campeonato a que teve menos ultrapassagens, teve apenas 34, mas talvez circunstancial em função da corrida. São 18 curvas no total, com 11 curvas para a esquerda e 7 curvas para a direita. Nós estamos na primeira parte do treino, você está vendo aí Fernando Alonso. E quando eu digo que eles estão andando muito próximos, o Alonso fez o primeiro trecho dele em 34 segundos, 913 milésimos. Felipe Massa fez em 34 segundos, 954 milésimos. A diferença de performance dos dois carros da Ferrari. No primeiro trecho, que é o segundo em distância, mas é o que preenche aquela reta, ou seja, as duas retas, né? É muito mais um trecho em reta, é um trecho dividido apenas pela pequena curva do final da reta dos boxes. Muito parecido o desempenho das Ferraris. E depois nós temos aí o Alonso fechando o tempo, ele virou 43.876, Felipe Massa 43.988, um décimo a diferença. O Alonso virou um 39.504. O Felipe Massa vem para fechar a volta e fecha com 1,39.633. Um décimo a diferença entre eles. Muito próximo, fica muito claro, fica evidente. Reginaldo, você com toda a experiência, acompanhando o Burt com a experiência de piloto, fica muito claro e evidente que este sentimento de liberdade do Felipe Massa fez bem a ele na performance dele. Assim foi em Singapura, que ele largou na frente do Alonso. Assim foi ontem, que ele foi mais rápido que o Alonso. E eles têm dividido o tempo aqui. É um décimo para lá, um décimo para cá, em cada volta de cada um deles. Felipe que continua, claro que todo mundo vai crescer, continua negociando. Nesse momento, digamos que tem 3 cores. Tem um carro que é azul e branco, tem um carro que tem verde com vermelho e tem um carro que tem preto com dourado. Ou seja, tem Lotus, tem Force India e tem Williams nesse momento de negociações com o Felipe Massa, negociando com todas as equipes, pode ser qualquer uma delas. Ele
está com muita calma, muita tranquilidade na negociação para tentar, a preocupação dele é tentar o melhor lugar ou imaginar o que possa vir a ser o melhor lugar. Quando eu digo imaginar o que possa vir a ser o melhor lugar, é porque muda absolutamente tudo no ano que vem. Muda o motor passa a ser turbo, os carros vão ter muito menos pressão aerodinâmica, os carros vão ter muito mais velocidade de reta, os pneus serão mais duros, o carro tem marcha a mais, tem a mesma relação de marcha para todo tipo de pista e uma enorme, gigantesca preocupação com o consumo de combustível. Daí você ter menos pressão aerodinâmica, o Niquelaldo aí, para o carro poder gastar menos combustível. Tem muita coisa em jogo, será uma Fórmula 1 que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então, além de se escolher a cor do carro, tem que se pensar no motor do carro. Dizem que o motor Mercedes será o grande motor da temporada, que no caso seria o motor de Force India e de Williams, que a Williams muda para Mercedes. O carro da Lotus, o motor da Lotus é um Renault. Então tem tudo isso a ser analisado. Não é fácil uma escolha, né, Reginaldo? Porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer ano passado. Ano que vem, perdão. Galvão, muda tudo, mas radicalmente. É claro que hoje qualquer dos nossos torcedores aí que gostam de Fórmula 1, se hoje tivesse que fazer essa escolha, entre as três seria a Lotus. Em segundo lugar, a Force India. Depois, a Williams, que há muito tempo não faz nada de muito bom. Mas tem tudo isso que você falou. Tem o motor Mercedes. Os três motores que estão em desenvolvimento. Mercedes, Renault e Ferrari. E Honda para 2015. Então, a gente não sabe exatamente o que esperar de cada um deles. E tem essas questões do regulamento que vão exigir, isso é que é importante, experiência do piloto. E isso o Felipe tem bastante. E tem outra coisa que diz respeito a instalações, capacidade de desenvolvimento de fábrica e de engenheiros. A Williams tem instalações talvez as melhores da Fórmula 1. E contratou um engenheiro importante e experiente. E o Pat Simon. E a Renault, por exemplo, perdeu seus dois homens principais de projeto. Perdeu os dois para a Ferrari. É uma balança difícil de ser afinada para medir exatamente o peso, né, Luciano Burti? Galvão, difícil. Como você falou, muda muito para o ano que vem, né? Então, querer tirar esse ano como base de como as equipes estão se comportando não vale muito, porque o carro é completamente diferente. Ao mesmo tempo, né, algumas vezes a gente sabe também que as equipes mais bem estruturadas, os melhores projetistas também acabam levando até mais vantagem por ter uma mudança grande no regulamento, como é o caso aí da RBR, que tem o Adrian Newey, que tem a tendência de sempre conseguir achar o caminho certo antes do que os outros. Então tem os dois lados. Muda bastante, mas quem tem a base boa, né, a estrutura boa, também pode levar vantagem. Muito bem, estamos aí a pouco mais de 5 minutos, pouco menos de 6 minutos, mais de 5 minutos para o final dessa primeira parte do treino. Nós temos lá dois carros que estariam fora nesse momento, o Mark Webber e o Grosjean. O Hamilton tem um tempo mais rápido. O Hamilton dominou os dois treinos de ontem. Você está vendo aí a repetição. O carro fazendo o traçado errado ali. O Hamilton virou um 38.574. Gutierrez é o segundo, o Vettel é o terceiro, Alonso é o quarto, Rosberg é o quinto, Raikkonen é o sexto, Massa é o sétimo. O Alonso voltou para a pista e melhorou de 39.5 para 39.2. Felipe Massa permanece nos 39.6. Depois teve Hülkenberg. Depois temos Di Resta, depois temos Pérez. Estariam fora nesse momento Verne, Chilton, Van der Garde, Charles Pic, Bianchi e Grosjean. E o Mark Webber completa a volta e pulou para terceiro. Está faltando o Grosjean ir ali para cima. Aí você está vendo o Mark Webber. Webber que está a 6 corridas, contando com essa do final da carreira na Fórmula 1, longa carreira na Fórmula 1, travando
e travando bastante o pneu dianteiro direito. Então você vai ver aí. Quando, olha lá, olha o que esquentou. 2 travadas, olha como ficou amarelo. Olha só. Aí fica muito evidente, Burt, aquilo que você disse da freada, porque chegou um amarelo tão claro, quase foi ficando branco ali. Tão claro que ficou amarelo, que é quando ele ganha mais temperatura, porque além da freada, ainda ficou travado, o pneu aqueceu ainda mais. Exatamente, Galvão, exatamente. Se tivesse até uma câmera mostrando o pneu traseiro, eu diria que você vê o pneu dianteiro aquecendo muito na freada, como a gente viu agora no caso do Weber, e o pneu traseiro aquece principalmente na saída de curva, quando o pneu tem tração, né? Que ele acelera na saída de curva, realmente é onde mais aquece o pneu traseiro. Então, é interessante ver isso, como eu já disse agora há pouco. Aí quando chega na reta e uma reta longa como essa dessa pista, o pneu vai perdendo a temperatura até a próxima freada. E no rádio do Weber agora há pouco, a equipe falando que falando da pressão de pneus, que eles têm que fazer algum ajuste, mas que ele vai tentar mais uma volta. E agora é o rádio de Jason Button. Okay, Jason, we currently think the cutoff will be a 38.8. A equipe informando o Button que o tempo de corte, né, dos pilotos que ficaram para fora é de 38.8 para baixo. Então é o tempo mínimo que ele tem que fazer. O melhor tempo no Q1 do ano passado foi 1:38.208. E olha, só tem 2 carros andando na casa de 1:38. O terceiro, Marco Weber, já tem 1:39.1. Então todo mundo vai ter que baixar muito nessa parte final do treino. Parece que o engenheiro do banco exagerou um pouquinho, talvez pela preocupação. Ele está na 13ª posição com 39.9. Aí é muito alto realmente o tempo dele. Nesse momento nós teríamos Bottas, Verne, Chilton, Van der Garde, Charles Pic e Jules Bianchi. Esses que estariam fora. Aí o Pérez chegou a ser comentado que a McLaren não estaria nada satisfeita com o Pérez. Ele está vendo o Hülkenberg fazendo o primeiro tempo 1:38.427. Isso quer dizer que os tempos vão baixar muito agora. Eu disse que apenas 2 pilotos estavam na casa de 38, nesse momento já são 5 entrando de Jason Button. Ele obedeceu, o engenheiro marcou 38.8. Entrou na casa naquilo que o engenheiro disse para ele que seria o limite. Nesse momento as Ferraris têm o Alonso com a 9ª posição, Felipe Massa com a 12ª posição. Todo mundo na pista para tentar agora o tempo, e os tempos vão baixar mesmo nessa fase final. A Rosberg, quem faz o primeiro tempo, 1:38.4. O Hülkenberg tem também 1:38.4. O Hamilton 1:38.5. O Vettel 1:38.6. O Gutierrez 1:38.7. O Jason Button 1:38.8. Curiosamente veio uma escadinha de 10º em 10º, que também não é muito normal. Muita gente vai se meter ali pelo meio. O Felipe Massa faz uma primeira parcial de 34.804. A melhor parcial 34.564. O Fernando Alonso com 34.654. Os 2 carros da Ferrari estão na pista. O Raikkonen tem o melhor tempo agora com 38.341. Raikkonen, 1:38.3, Rosberg, 1:38.4, Hülkenberg, 1:38.4, Ricciardo, 1:38.5, Hamilton, 1:38.5, Vettel, 1:38.6, Gutierrez, 1:38.7, Jason Button, 1:38.8, Sutil, 1:38.9. Esses estão abaixo de 1:39, como disse o engenheiro da McLaren para o Jason Button. Alonso e Felipe Massa vão completar a volta. O Massa tem que completar a volta agora. E nesse momento ele estava na 17ª posição. Pulou para 9º com 1:38.8. O Alonso faz 1:38.5. O tempo de corte nesse momento é 1:39.1. Estava muito errado o engenheiro. Não, ainda tem gente fazendo volta aí. Mark Webber, por exemplo.
Grosjean, que é o 15º, de Resta, que é o 16º. Os dois carros da Williams, nesse momento fora, de Resta e Bottas. O de Resta estava ali bravo, né? Porque ele pegou uma Marussia na frente dele bem no último setor, o que atrapalhou bastante e talvez ele, aí tá em 16º por enquanto, talvez caia fora. É difícil aí nesse momento ele cair fora. O Bottas e o Maldonado já não estão em volta rápida. Ele tem a 16ª e última posição. Então Raikkonen, o mais rápido com 1:38.3. Depois Rosberg, depois Hülkenberg, Alonso, Ricciardo, Hamilton, Vettel, Gutierrez, Button, Massa, Sutil, Pérez, Grosjean, Verne, Mark Webber. E de resto, o Mark Webber tinha feito a melhor primeira parcial dele, uma volta que estava valendo ainda, e aí, quando disseram, não, está garantido, está em 15º, ele já levantou o pé e já está se dirigindo para o boxe. Outra vez os dois carros da Williams ficando fora, o Bottas em 17º, o Maldonado em 18º, e já começa a negociação. Tem um contrato muito firme, com muito dinheiro envolvido do petróleo da Venezuela, da PDV, para os próximos 2 anos, mas já tem reunião marcada para Caracas, para essa próxima semana. O Maldonado não quer ficar na Williams e fiquei sabendo que as autoridades governamentais da Venezuela disseram assim, nós também não queremos que você fique lá. Agora vai ser uma briga interessante. Não pagar o Frank Williams não é coisa fácil, não. Não é simples, hein, Reginaldo? E sabe que essas coisas acabam dando uma complicação muito grande envolvendo muita gente, porque é um patrocinador que está na Fórmula 1 há 3, é o 3º ano, e nos outros 2, apesar de no segundo já terem dito alguma coisa que atrasou o pagamento, qualquer coisa, mas acabou funcionando. E o Frank Williams acabou criando uma relação assim, amistosa com o governo da Venezuela, até quando era o Hugo Chávez e atualmente ainda com o Maduro, e tem ido lá constantemente, inclusive. Galvão. Mas dessa vez complicou. Diga, Mariana. O que se diz é que a Claire Williams, que hoje está no comando da Williams, está na Venezuela neste momento. A reunião fica marcada para esses dias entre o Grande Prêmio da Coreia e o Grande Prêmio do Japão. Já nós voltamos para a segunda parte do treino, ainda falando dessa dança de cadeiras que podem envolver a participação do nosso Felipe Massa. Voltamos já. Globo, a gente se liga em você. E amigos da Rede Globo, voltamos falando ao vivo, direto aqui de Yongan, no sul da Coreia do Sul. Já nós vamos para a segunda parte do treino e agora vai ser bem mais complicado. Teremos apenas 10 vagas para a briga pela pole position na terceira parte do treino. Você está vendo aí Fernando Alonso. Os carros da Ferrari vão ter que usar os pneus super macios sim, para buscarem essa classificação. Ficam aí brigando da 5ª posição para baixo, junto com os dois carros, basicamente com os dois carros da Lotus, com performance melhores, os dois carros da Red Bull e os dois carros da Mercedes, e meio como franco atiradores, os carros da McLaren, com Jason Button e com o Pérez. E de vez em quando aparece aí um carro da Toro Rosso mais rápido, o Ricciardo, o Verne, dependendo de caprichar, de acertar uma volta, de alguém ter algum problema em alguma volta. 33 graus a temperatura da pista, 25 graus a temperatura ambiente. A presença de público é pequena, repito, mas o autódromo muitíssimo bem instalado, extremamente confortável, muito organizado, acesso espetacular, mas que talvez já não faça parte oficialmente do calendário no próximo ano, vamos ver. Aí os carros estão nos boxes. Então nós temos, na verdade, nessa dança das cadeiras, Reginaldo, temos dois nomes que são os nomes importantes desse momento na dança das cadeiras. Nós temos o Felipe Massa, que você está vendo ali, e já ele próprio anunciou, depois foi comunicado pela Ferrari, que não renovará o contrato, então também tem 6 corridas, contando essa com a Ferrari, está
resolvendo repito, com muita calma, muita tranquilidade, resolvendo para escolher a melhor opção, porque disse ele que quer ter um carro competitivo. Se não tiver a possibilidade de ter um carro competitivo, a frase é dele: estar aqui para aparecer na foto, obrigado, não quero. Acerto ele, respeitando a história que já construiu, respeitando a carreira que tem. E as possibilidades e a capacidade que todo mundo sabe que ele tem. E o outro é o Hülkenberg. São as duas peças principais desse xadrez. O terceiro poderia ser o Pérez, quando até que se falou da negociação do Felipe com o McLaren. Renovou com o Button, ainda não assinou com o Pérez, mas não pode abrir mão. O dinheiro é uma coisa importantíssima nesse brinquedo aqui. E como ela está perdendo um patrocinador, que seria o patrocinador principal, não pode abrir mão do dinheiro que vem do México junto com o Pérez. Então, a tendência é exatamente de que fique por lá e de que a McLaren tenha realmente Button e Pérez. Eu chegaria a dizer, Reginaldo, que é lamentável, porque as grandes equipes sempre escolheram os pilotos pelo talento e não pelo dinheiro. E hoje nós temos apenas 3 equipes que agem assim: Ferrari, Mercedes e Red Bull. A McLaren, com toda a sua história, parece que começa a se render a ter um piloto que o dinheiro passa a ser até mais importante que o piloto, o que não é bom para essa história da Fórmula 1. Claro que não é bom, a história é outra, os tempos eram outros e, de fato, só essas 3 equipes que escolhem seus pilotos, independentemente de patrocínio. Quem diria que a McLaren passaria a ser isso que é hoje, mas é a grande verdade. A Fórmula 1 mudou muito. Queria só lembrar que, como eu tinha dito, que o melhor tempo do Q1 no ano passado tinha sido 38.208. De fato, esse ano foi muito próximo. O Kimi fez 38.341 e agora, para a segunda parte, o melhor do ano passado é 37.767. Você vê que já é meio segundo abaixo do que eles fizeram agora. E acho que tem que fazer isso, hein? E acho que tem que fazer isso, porque agora a tendência é ter que andar um pouquinho mais rápido para ficar entre os 10. As duas Ferrari já foram para a pista. Você está vendo Fernando Alonso, Felipe Massa também foi. Alonso, Massa, Raikkonen, Rosberg, Hamilton, Hülkenberg, Gutierrez, de resta Sutil. Esses são os carros que já foram para a pista. Já nós vamos ter menos de 10 minutos para que os carros busquem as 10 melhores voltas, os 10 melhores tempos daqueles que vão passar para a terceira parte. Olha o rádio do Hülkenberg. Everybody around you now, clap. Everybody used options. A equipe Sauber informando o Hülkenberg que todo mundo ali que está em volta dele está na volta de aquecimento e com os pneus usados, pneus super macios, que é esse vermelho aí, usados, que justamente foram usados na primeira parte do treino, que foi o Q1. E aí o Raikkonen, que é o primeiro a abrir a volta, vamos com ele, vamos embora. Com o Kimi Raikkonen, que será piloto da Ferrari no próximo ano, que faz uma belíssima temporada e que está com crédito na equipe, uma grana para receber, meu amigo, que é dinheiro para ninguém botar defeito. O contrato foi feito com um salário um pouco menor, mas um bônus extremamente alto, talvez. O que se conta por aqui, Reginaldo, é que seria, transformando em reais, 150 mil por ponto conquistado. Acho que nunca ninguém teve uma tabela por ponto conquistado com um valor tão alto. Imagina o que ele já fez de ponto. Não pagaram nenhum ponto que ele fez, olha o tamanho do dinheiro que ele tem para receber. E na situação em que a Lotus está, né, atrasando o salário desde, não é de agora, né, atrasando o salário praticamente o ano todo, vai ser ruim do Raikkonen receber isso. Vai ter, aquela velha história de um caso que vai para a justiça e vai acontecer isso lá, sei lá quando. Na verdade o salário é pago, né? O que não está sendo, o que não vem sendo pago são os bônus. A Rádio Paddock diz que é de 50 mil euros por ponto. Então a gente transforma aí em 150 mil vezes 149 pontos, passa de 22 milhões. É uma graninha, hein?
E lembrando que até mesmo o salário do Grosjean, pelo que se disse, não estava sendo pago. E aí o que se fala é que a Lotus assinou um contrato com o grupo. Na realidade é um grupo de investimento multinacional. Dizem que o contrato foi assinado, mas dinheiro que é bom não chegou. Diga, Mariana. O Raikkonen segue lutando contra dores nas costas. Ele fez o último grande prêmio com infiltração para que pudesse completar. Está um pouco melhor, mas ele já fala em uma possível mesmo... Da melhor marca de 1:37.767 da corrida do último ano. Hamilton faz 1:37.824. E olha o Raikkonen, isso aqui dá dor nas costas dele aí, ó. Olha lá como ele vai batendo, ele passou do ponto e a zebra ali é toda... Ela é toda com altos e baixos. Você viu ali o trabalho da suspensão e como a asa, ela é flexível, aquela asa dianteira ali, como ela trabalha ali na frente. Olha o Verne, a pista ficou estreita para ele. É uma pista traiçoeira, daquelas que desafiam o piloto. E o muro está sempre muito perto. Por isso é bastante interessante o traçado, mas é meio complicado. Algumas pequenas áreas de escape e em outras, olha assim, tem uma pequena área de escape ali, o muro já imediatamente próximo. Hamilton 1:37.824 é o melhor tempo, Rosberg agora 1:38.0. Alonso 1:38.5, Gutierrez 1:38.9, Felipe Massa 1:38.9. O Luciano Burti, se você fosse engenheiro agora tivesse falado com o seu piloto, qual que você diria que seria o tempo do corte? Vou te dar um tempo para pensar, ele não precisa assim responder imediatamente, até porque o engenheiro tem computador para ajudar, tem toda uma coisa, mas você pode pensar, e o Nick Lauda deve estar pensando exatamente isso. O Hamilton tem 1:37.8. Nesse momento, o 10º tempo é do Raikkonen, com 1:39.2. Mas se na primeira parte do treino o tempo de corte foi em 1:38.8, qual seria o tempo do corte agora para permanecer entre os 10 para a terceira parte do treino? Olha o Raikkonen Hülkenberg. Do you think the track will change? We think the track improvement is quite large. O Hülkenberg está justamente falando com a equipe dizendo que a melhora deve ser grande, Galvão. A melhora que eu acredito que eles estão falando aqui do tempo que vai ser feito com os pneus novos. Eu diria o seguinte, ó, tem uma diferença grande aqui, tá? Porque o único na pista com pneu novo, um super macio novo, era o Hamilton, que fez 37.8. Os outros pilotos tinham, como até aquele rádio falou agora há pouco, pneus já usados no Q1. Se o Hamilton fez 37.8, Galvão, que é um dos carros mais rápidos aí do final de semana, eu diria que no mínimo tem que fazer um 38.2, 38.3 para ficar entre os 10 primeiros. Eu ia ser um pouquinho mais bonzinho, falar em 38.5. O que você acha, Reginaldo? Eu acho que o Luciano está certíssimo, porque baseado na diferença do Q1 para o Q2 foi meio segundo ano passado, se for meio segundo agora vai dar 38.3. Muito bem, então vamos ver qual será o tempo do corte. 1:38.3 significa que nesse momento apenas Hamilton e Rosberg estariam parcial de 34.5. Dos que estão girando na pista nesse momento, o Webber é o mais rápido. Agora é o Vettel, 34.6 na primeira parcial. O Mark Webber já faz o segundo tempo com 1:37.8, o mesmo do Hamilton. E o Vettel vem aí para fazer o melhor tempo. Vamos ver se ele faz o melhor tempo. Vai ficar, de qualquer forma, na pior das hipóteses, ali naquela balada ali de Hamilton e Mark Webber. Os dois fizeram 37, o Vettel faz 1:37.5 para acabar com a brincadeira. 1:37.5 para colocar a ordem na casa. O Hamilton 1:37.8, Mark Webber 1:37.8. O Rosberg 1:38.0. Esses estariam garantidos, esses 4. Restam então 6 vagas. Alonso, Gutierrez, Massa, Button, Hülkenberg, de resta Pérez, Raikkonen, Ricciardo, Grosjean e Verne.
O Felipe Massa está no boxe, ele vem aquela coisa que é para dar agonia, para dar uma volta só, no finalzinho. E tem que sair do boxe, porque agora menos de 2:30 para o final. Nesse momento ele tem o 8º tempo. O Alonso está na pista. Felipe Massa saiu do boxe agora. Vettel tem o melhor tempo, 1:37.5. Hamilton 1:37.8. Marco Webber 1:37.8. Rosberg 1:38.0. Grosjean 1:38.0. Bela volta do Grosjean. Então teríamos 5 abaixo daquele tempo imaginado aí de 1:38.3, que seria o tempo limite para estar entre os 10. E vamos ter essa briga: Alonso, Gutierrez, Massa, Button, Hülkenberg, de resta Pérez, Raikkonen, Ricciardo, Sutil e Vergne. A gente vai criando expectativas intermediárias, né? Tempos para serem batidos. Olha só, o Raikkonen passa 8 milésimos abaixo do tempo do 10º, que é o Hülkenberg. O Hülkenberg tem 1:38.9. Ou seja, não é tão boa assim a volta do Raikkonen, não. Mas foi apenas o primeiro setor, e repito, o primeiro setor é formado basicamente por 2 retas e uma curva fechada no meio. Aí você vai vendo o Kimi Raikkonen. Ele vem no segundo setor, 1:18.441 é a parcial do 10º colocado. Ele já passa 7 décimos abaixo. Já passa 7 décimos abaixo do tempo de 1:38.9. Já estaria com 1:38.2. Pode tirar mais 1 décimo aí para fazer 1:38.1. O companheiro dele, o Grosjean, fez 1:38.0. Vamos ver o Raikkonen, ele vem para acabar, para fechar o tempo. 1:38.1 exatamente, como eu estava prevendo, porque é o mais curto o último trecho. Fernando Alonso vem sentando a bota. Ele e Hülkenberg. Vamos ficar de olho no Felipe Massa, ele vai ter que andar rápido. Porque o Hülkenberg acabou de fazer a primeira melhor parcial. Primeira parcial. Vettel, Hamilton, Mark Webber, Rosberg, Grosjean, Raikkonen. Muito próximo aí os 2 carros da Lotus. A tempo. Aproveitou bem as outras 2 parciais, fechou o 4º tempo. Agora é 5º, com 1:37.9. O 8º colocado já tem 1:38.1, que é o Raikkonen. Estão na volta inabalada. O Massa com 34.4 na primeira parcial, o Gutierrez com 34.6. O de resta com 34.6. O Felipe Massa completou a segunda parcial. Nesse momento ele estaria fora, está na 14ª posição, mas vem para completar a volta. Vem para completar a volta Felipe Massa. Todo mundo brigando pelas últimas posições. O 10º colocado já 38.3. Felipe Massa faz o 9º tempo com 1:38.29. No limite exato. Parabéns ao Gurt, quando cravou 1:38.3. O 9º tempo do Felipe Massa com 1:38.29. E o Gutierrez na 10ª posição com 1:38.327. Exatamente 38.3. Olha só, os 2 carros da McLaren fora. Pérez com o 11º tempo, Jason Button com o 12º, e os 2 marcaram 38.3. Ou seja, nos centésimos. O Pérez e o Button ficaram fora, o Ricciardo em 13º, o Sutil em 14º, de resto em 15º, o Vergne em 16º. Ô Burt, já dá para você ficar no rádio conversando com o piloto aqui e passando orientação para os pilotos. Cravou o tempo de corte 1:38.3. Aliás, 1:38.32 para sermos precisos. Felipe Massa fez o 9º tempo com 1:38.29. Mais uma vez o carro dele é mais rápido de reta que o carro do Alonso e perde tempo na segunda parte, que é a parte do carrossel em relação ao Alonso. Olha o rádio do Button avisando, deve estar avisando que ele está fora na 12ª posição. Exatamente como você falou, Galvão, a equipe confirmando que ele está em 12º, e ele respondeu que uma das lotes, ele não sabia qual das lotes, tinha atrapalhado ele durante a volta.
E aí nós temos nesse momento, então, enquanto vamos vendo aí os pneus do Button, o primeiro carro é um Red Bull, o segundo carro é um Mercedes, terceiro carro um Red Bull, Vettel, Hamilton e Mark Webber. Depois vem os carros da Sauber, Hülkenberg, vem o carro da Sauber, Hülkenberg, depois vem Alonso com Ferrari, aí vem Rosberg com Mercedes, vem Grosjean com Lotus, vem Raikkonen com Lotus, vem Felipe Massa de Ferrari e vem o Gutierrez com outro carro da Sauber, os dois carros da Sauber dentro, os dois carros da McLaren fora e os dois carros da Force India também fora. O Pérez vai largar em 11º, Button em 12º, Ricciardo em 13º, Sutil em 14º, de resto em 15º e Verne em 16º. Fora os carros da Toro Rosso, fora os carros da McLaren, fora os carros da Force India. Já está indo aí vendo o de resta e já dão como carta fora do baralho. Ele é muito difícil de conviver com ele, diz que ninguém o quer pular, que a convivência é praticamente impossível com o de resta. Voltamos já. E aí o bicho vai pegar, vale a briga pela pole position, já para o Grande Prêmio da Coreia, que você vai curtir ao vivo amanhã, às 3 horas da madrugada, pelo horário oficial de Brasília. Voltamos já. Globo, a gente se liga em você. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando ao vivo. Yongan, 400 quilômetros ao sul de Seul, capital da Coreia do Sul. O box vai ser aberto e nós vamos ter 10 minutos no chamado Q3, o Qualifying, e número 3, ou seja, na terceira parte do treino oficial de classificação. 10 minutos para a decisão da pole position. E a conversa por aqui, Burt e Reginaldo, era a seguinte, Reginaldo. Será que alguém terá capacidade de tirar mais uma vez, ou tentar tirar a pole position de Sebastian Vettel? Você acredita, Reginaldo? Não, nessa particularmente agora não. Se bem que se ele for um pouquinho supersticioso, ele não vai querer fazer a pole, porque até hoje o pole não venceu na Coreia. Mas isso, claro, não tem nada a ver. Eu acho que ninguém tira essa pole dele. Aliás, eu queria até citar os 10 primeiros do ano passado, só para a gente fazer até uma previsão. Agora eu vou me atrever a falar antes do Burt, da previsão do tempo da pole. Porque o ano passado foi Vettel e Webber, né, os dois da Red Bull na primeira fila, depois Alonso e Massa. E depois Raikkonen, Hülkenberg, Grosjean, o Verne, o Ricci, você vê que foram os dois Toro Rosso, e o Hamilton em 10º. Quero lembrar que é a segunda vez consecutiva, que é um resultado curioso, que o Gutierrez consegue passar para a parte final do treino. Aí a gente está vendo o Helmut Marko, que é o homem forte aí, pelo menos na Fórmula 1 em relação à Red Bull. O Gutierrez pela segunda vez passando para a parte final, que é o chamado Q3. E Galvão, levando-se em conta aquilo que a gente falou, tanto o Luciano como eu, a gente foi mais ou menos na lógica, né, da nota de corte. Como o melhor tempo do Q2 foi 2 décimos abaixo do ano passado, embora os pneus sejam diferentes esse ano, é o médio e o super macio. O ano passado era o macio e o super macio, mas o médio desse ano é até um pouco mais mole que o macio do ano passado. Então eu sugeriria que a pole ficasse também. Olha que 37 cavadas é um temporal, realmente. Vamos ver se alguém chega. Será que o Sebastian Vettel vai chegar? O Mark Webber, sempre lembrando, o que ele fizer, some-se 10 posições. Vai tomar uma punição de 10 posições no vídeo largado. Como ele costuma perder de 3 a 4 na largada, então se ele fizer o segundo tempo lá em 12º, na primeira volta deve passar em 15º e depois vem passando todo mundo, vem sendo uma constante. E era motivo de conversa hoje aqui de muita gente no almoço, que o Mark Webber está terminando a carreira, que é um ótimo piloto e que jamais aprendeu a largar, Luciano Burt. Qual é a explicação para isso? Galvão, é difícil falar o porquê, porque os carros atuais, por mais que hoje em dia não tenham controle de tração,
não tenha um sistema de largada, vamos dizer assim, oficial, o carro tem uma programação. Você, através das luzes no volante, as luzes de giro do motor, você consegue mais ou menos usar. Então, é difícil o piloto largar mal. Então, no caso do Webber, que realmente tem largado muito mal, como você falou, perde sempre aí 2, 3 posições, não tem muita explicação. Talvez possa ser o quê? Falta de reflexo. Ele demora um pouco mais para começar o procedimento, porque uma vez que ele comece, não tem por que ele errar. Então, talvez o reflexo dele não seja tão rápido assim. O Felipe Massa dizia que, é claro que, exatamente como você falou, mas que tem todo um procedimento que tem que ser feito de forma muito correta. E você trabalha com o carro. Na hora que ele pula, que você vai buscar no reflexo puro a sequência de por onde você vai andar. Você tem que preparar, tem toda uma preparação de botões, de botão que gira, botão que aperta, mexe daqui, mexe dali, todo aquele negócio, para que o pulo saia certo. Será que o Mark Webber não aprendeu a mexer nesses botões até hoje? Mas é impressionante como ele perde posições. Bom, ele já está perdendo 10 em função da carona que pegou e tomou o terceiro cartão amarelo. Galvão. Diga, Mariana. Acabei de falar com o Jenson Button aqui, que reclamou realmente do trânsito, não sabe, né, qual das Lotus que estava na frente, mas ele disse que de qualquer forma ele tirou tudo que podia do carro, quer dizer que não ia fazer grande diferença no final. Aí você está vendo o Felipe Massa ali jogando um arzinho ali. Tem uma espécie de um ar-condicionado ali para ele, ali, sai um ventinho um pouco mais, porque a temperatura, repito, é 26 graus. Dentro do carro, dentro do macacão, dentro da roupa anti-inflamável, balaclava, capacete, tudo aquilo, o piloto fica ali. Então ele está à disposição um sistema para melhorar a vida deles aí. Aí você está vendo o Ross Brown e os setores mais rápidos, o setor 1 do Vettel 34,5, do Hamilton 42,6 o segundo e também do Vettel 20 cravados. E a volta combinada, Reginaldo, seria 1,37,129. Você ficou com 37 cravados, ou seja, eles teriam que melhorar um pouquinho só em cada setor e já chegariam nesse 37,0. É o que eu acho que se o Vettel precisar, ele vai lá. Se ele precisa, se ele sentir que não precisa não, mas se ele precisar, ele acelera para tirar mais esses 2 décimos aí, ele já está com 37,2. E veja como os pilotos tiveram que usar os pneus, guardaram um pneu só, é uma volta só. Nós estamos aí a 3,30. É o Galvão? E os carros vêm para a pista já já. O Vettel, por exemplo, está voltando agora para o box para trocar o pneu. Então vai ser aquela coisa de uma volta só. Diga lá quem chamou. Não, eu queria te dizer o seguinte, que contando-se todos os pilotos, a volta ideal de cada setor, já estaria dando um 36,999. Aí eu estaria errando por 1 milésimo. Como é que é? Essa eu não entendi. A volta ideal, né? No cômputo geral, a volta ideal de de todos os pilotos, contando o melhor setor que cada um conseguiu, daria 1,36,999. Ou seja, 1 milésimo de diferença, tá certo. Seria um setor do Gutenberg, do Gutierrez, um setor do Hamilton, um setor do Vettel. Daria um 36,999. E olha, na sequência nós vamos ter mais esporte, que o Flávio Canto vem aí com seu corujão do esporte. E vai receber o Luiz Roberto e o Luciano Burti. E vão falar desse treino da Fórmula 1 e da corrida de amanhã, mas também vão falar sobre futebol, sobre a Maratona de São Paulo, sobre o Mundial de Ginástica ao vivo para você, o corujão do esporte com o Flávio Canto. 1 minuto e 50 para o fim do treino. E tá todo mundo na volta dos aquecimentos de pneu. Todos os 10. Afinal de contas, 1,37 e alguma coisa. A volta
E nesse momento nós temos menos de 1,30. E os pilotos vão abrir a volta no limite da bandeirada. Todos eles vão dar a volta já com o treino terminado. Valendo a volta, mas já com só aquela. Mais nenhuma. Naquele momento tem que dar até um certo silêncio. Vettel, Webber, Hamilton, Grosjean, Rosberg. Eles fizeram a volta, a primeira volta com 37,2, 37,4, 37,5, 37,5, 37,6. Esses têm tempo, esses 5. Os outros não têm tempo nenhum. Vamos ver agora. Agora é para valer, restando 50 segundos para a bandeirada determinar o final do treino. Então vamos lá para a primeira volta para valer. Começando agora. Pode aprontar uma surpresa aí, o Rosberg. É muito rápido, está numa fase muito boa. E vem todos eles aí rasgando rapidamente a grande reta oposta. Rosberg, Hamilton. Vamos ver as parciais, vamos ver parcial por parcial. A de cada um deles. A melhor primeira parcial é 34,382 até aqui. O Rosberg já passa muito alto. Já não foi nada bem. Não foi nada bem o Rosberg. O Mark Webber, por exemplo, 34,502. O Grosjean, 34,653. Alonso, 34,457. Por enquanto é a melhor. Você está vendo o Rosberg? Por enquanto a melhor é do Alonso. 34,457. Já não é mais. Huckenberg, impressionante como está rápido. 34,396. Rápido de reta. Repito, essa primeira parcial são as duas retas com uma curva dupla à esquerda fechada. Felipe Massa, 34,586. Em relação ao Alonso, 1/10 de diferença. O Vettel, 34,404. Um pouquinho mais lento em relação ao Gutierrez, que já virou agora 1,38,405. Era o que ele podia fazer, apesar da velocidade de reta que tinha o Huckenberg. Vem bem. Tem a impressão de vir melhor que ele. 43,200 a segunda parcial do Felipe, 43,0 a segunda parcial do Alonso. É ali que está sendo feita a diferença. São 0,3 agora a diferença entre os dois. Por enquanto, a volta da primeira parte do Vettel com 37,202 é a que está valendo. Eles vêm aí para fechar. E o Sebastian Vettel marca a pole position com a primeira volta que ele fez. Com 1,37,202, um pouco acima daquilo que se esperava. Olha só, uma Red Bull em primeiro, com o Vettel. Na primeira fila ao lado dele, a Mercedes do Hamilton. Depois o Mark Webber. O Grosjean muito rápido na quarta posição. O Rosberg contra a Mercedes em quinto. O Alonso em sexto. O Felipe Massa em sétimo. O Huckenberg em oitavo. O Gutierrez em nono. O Raikkonen na 10ª posição. Não parece ser um bom fim de semana. Mas é bom lembrar que ele bateu, o carro foi recuperado. Ele bateu ontem. Só que o Mark Webber vai largar na 13ª posição. Ele vai largar lá no que seria a posição do Ricciardo em 13º. Então, na realidade, teremos primeira fila, Vettel e Hamilton. Ninguém tira a pole position do cara. Vettel e Hamilton, uma Red Bull, uma Mercedes. Segunda fila, Grosjean e Rosberg. O carro da Lotus do Grosjean e a Mercedes do Rosberg. Terceira fila, o que se esperava, terceira fila da Ferrari, com Alonso em quinto e Felipe Massa em sexto, e menos de 0,2 a diferença entre eles. E depois nós teremos na quarta fila Huckenberg e Gutierrez, os dois carros da salva. Depois nós teremos o Raikkonen e o Pérez sobe para a 10ª posição, para a quinta fila, para largar ao lado do Raikkonen. E a sexta fila fica sendo de Jason Button e do Mark Webber, que cai para a 13ª posição. Webber sai dali de terceiro, cai para a 13ª, então Alonso é quinto, Felipe Massa é o sexto, só para terminar, Reginaldo Leme, Luciano Burti, a Ferrari largando onde se esperava mesmo,
terceira fila para a Ferrari e, como se esperava, Sebastian Vettel na pole position. E com isso, Vettel, que é a sexta pole no ano e 42ª na carreira, parece de novo imbatível nessa pista, onde nos 3 anos que correu aí, ele ganhou 2 e a terceira ele estava liderando até 10 voltas antes do final. Então o carro dele é imbatível, ele é imbatível e parece ser o favorito destacado. Mas o que promete para amanhã, Galvão, é que diferente do que aconteceu em Singapura, quando o Vettel dominou sobrando a classificação e também na corrida, a simulação de corrida da Mercedes foi muito forte. Então quem sabe amanhã esse cara aí, ó, o Hamilton, possa dar trabalho ao Vettel e lutar de igual para igual. Vamos ver. E vamos ver o que as Ferraris conseguem. Fizeram um bom ritmo de corrida no treino, na simulação de treino, os dois carros da Ferrari largando na terceira fila. Muito bem, vem aí Flávio Canto, vem aí o Corujão do Esporte com Luiz Roberto, meu amigo Luiz Roberto e Luciano Burti, falando de Fórmula 1, de futebol, de Maratona de São Paulo, do Mundial de Ginástica. Obrigado, hein? Obrigado pelo carinho, pela grande audiência essa hora da madrugada, e amanhã estaremos juntos sim, a partir das 3, entrando um pouco antes, falando um pouco antes das 3 horas da manhã, horário oficial de Brasília, para a largada do Grande Prêmio da Coreia do Sul, mais uma etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2013. Abraço, até lá. Globo, a gente liga em você. Tchau.